Provérbios capítulo 1, versículo 8. Enquanto você vai encontrando aí, eu vou rezando. Persínio cruces de inimites noster, libera-nos Deus noster, em nome de Patris, et Filii, et Spiritus Sancto. Amém. Pater noster, quis in celi sanctificetur nomen tuum, advene regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidiano da nobis hodie, et mit nobis debita nostra, sicunt nos dimittimus debitoribus nostris, et ni nos inducas in tentationis, sed libera nos a malo. Amém. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedictui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et hora morte noster. Amém. A palavra do Senhor dirigida para nós os seguintes termos: ouve, meu filho, a instrução de teu pai. Não desprezes o ensinamento de tua mãe. Palavra do Senhor. Vamos dar uma salva de palmas para a palavra de Deus. Aplaude com força. Educação é algo fundamental. E que hoje, mais do que nunca, é preciso a família, os pais terem uma atenção dobrada. E aqui nós temos na plateia, né, na congregação, o povo reunido aqui, nós temos pessoas que são avós, nós temos pessoas que são pais, tios, e nós temos jovens que serão um dia também pais. Então, é algo pertinente a todos nós. Eu queria começar com uma frase de São Bento, na regra de São Bento, que é essa frase que São Bento aplicava dentro do mosteiro e ela cabe perfeitamente na educação dos filhos. A frase é assim: a amorosidade de um pai e a severidade de um mestre. Educar é isso. A amorosidade de um pai, ou seja, de um pai e de uma mãe, e a severidade de um mestre. Educar é preciso ter essas duas coisas. Quando tem um problema com um filho, na grande maioria das vezes, existem as exceções, o problema, o psicólogo, ele vai sempre querer buscar a raiz do problema, e geralmente a raiz do problema está no pai e na mãe. Então a pessoa fala: não, meu filho tem um problema, vou levar para o psicólogo. Aí leva para o psicólogo. Aí o psicólogo chama o pai e a mãe, vai conversar com o pai e com a mãe, e vai constatar que o problema da criança é o pai e a mãe. Não é a criança. É a forma do convívio, é a forma da educação. Então está relacionado com a criação do pai e da mãe. Muito importante. Eu falei ontem, né? Ou foi no primeiro dia, eu não me lembro bem. Acho que foi ontem, exatamente. Do caso famosíssimo que tomou uma repercussão nacional e internacional, que foi o caso da Susana Ristoffani.
Então aquele caso tomou porque aquela menina, aquela jovem, ela matou os pais, né, junto com ali os irmãos cravinhos, e mataram os pais de uma forma brutal. E a mãe era psiquiatra. Como não perceber a desordem? Já se percebia, né? Um namoro que não era segundo o coração de Deus, uma pessoa que foi cada vez também se infiltrando e potencializando ainda coisas ainda terríveis, mas existe também um problema no pai e na mãe. Aquele caso lá, pouca pessoa sabe, existia um problema, uma raiz daquele problema. Por exemplo, o pai nunca tinha abraçado a filha. A mãe, o dia que abraçou a filha, foi quando ela descobriu que o pai traía ela com prostituta, com várias mulheres. E aí ela, num conflito terrível, foi lá abraçar a filha. Nesse momento, foi o único momento que ela recebeu um abraço da mãe. A primeira vez que ela recebeu um abraço com 15 anos, ela, em uma festa, ela achou aquilo ruim, terrível, pediu para que não fizesse aquilo com ela. Então, era uma pessoa que não tinha amor, talvez tinha tudo dentro de casa, menos um amor. E quando você não dá amor para o seu filho, você não tem autoridade sobre ele. A autoridade sobre o seu filho, você precisa dar amor. Mas não só amor. Porque se você só der amor, e você não criar regras, porque tudo precisa de regras. Então tem crianças às vezes que têm dificuldade com regras. Então você precisa ensinar ela. Eu fiz 2 anos de psicologia. Eu tenho uma pós-graduação em psicologia, em logoterapia, que é o método de Viktor Frankl, que é a psicologia indicada pela igreja, porque é a psicologia das alturas, porque trabalha com o espiritual. O Papa São João Paulo II falava que é a psicologia indicada pela igreja, e a gente acaba conhecendo muita coisa. Então, às vezes, existe criança que não tem dificuldade com regras. Então, você precisa ensinar que tudo na vida tem regra. Um jogo tem regra, um jogo de futebol tem regra, um jogo de vôlei tem regra, a escola tem regra, na igreja tem regra. Nós vivemos em um mundo que as regras estão estabelecidas. Então, uma criança que ela cresce, você vai deixando ela sem regra, é uma criança que não vai medir as suas consequências. Então, é preciso colocar as coisas no devido lugar. Então, hoje, educar está muito mais difícil. Santo Agostinho diz assim: não basta você gerar filhos, você precisa gerar filhos bons. Não basta você gerar filhos, você precisa gerar filhos bons. E o que é gerar um filho bom? É você sacrificar tempo, é você conhecer o seu filho, é você saber quem é a amizade do seu filho. Tem pai que coloca o filho no colégio, Dia dos Pais não vai, não conhece. Quem é os amigos do filho não sabe quem é. Não tem tempo para nada. Porque também não quer perder tempo. Porque acha uma coisa banal. E é importantíssimo. Olha só o problema que nós tivemos no estado de São Paulo, de um jovem que entrou no colégio e saiu matando um monte de gente. Poderia ser o seu filho.
Por que não? Porque ninguém vai imaginar que o seu filho vai cometer uma situação dessa. Às vezes o próprio pai, a própria mãe não imagina. Imagina aquela pessoa, uma mulher que tinha a filha, conhecia de psiquiatria, conhecia de psicologia. Imagina a filha com alto grau de psicopatia, de frieza, calculista. A Suzana. Olha só, nós precisamos conhecer a nós mesmos, conhecer as pessoas e principalmente os nossos filhos. Quem é os nossos filhos? Quem são os nossos filhos? Qual é o comportamento do meu filho? Hoje tem pai que ele parece que ele quer criar o filho dele, que não pode falar nada do filho dele. Se o professor falar do filho dele, ó, seu filho tem um problema, quer tampar o sol com a peneira. Você não quer reconhecer que os seus filhos têm limitações, que tem coisas que ele precisa mudar, que ele precisa se corrigir. Educação é isso, é você mergulhar na história desse jovem lá de São Paulo. Tinha um problema, o jovem sofria lá os bullying, né? Tinha vários conflitos, devia ter muitos mais outros, talvez, né? Não fui a fundo, não estudei a fundo esse caso, não sei. Estou aqui falando de um modo mais superficial. Mas uma das coisas que eu ouvi dizer, por exemplo, foi o bullying. E às vezes o pai e a mãe não se preocupa com aquilo de entender o filho, de compreender o filho, de entender a complexidade. Então nós precisamos nos dobrar. Você gerou e a educação é sua. A educação não é do Estado. A educação não é do colégio. Não é do professor. Antigamente ainda tinha uma realidade que ajudava. Hoje não dá mais para você contar com um colégio. Hoje você precisa gastar energia mesmo para educar. Talvez você está gastando energia porque você quer uma casa melhor, você está querendo um carro melhor, você quer dar um estudo melhor, mas aquilo que é fundamental, você não está dando, que é, por exemplo, um amor. E talvez você precisa de uma cura. Porque talvez você não recebeu amor. Por trás, aí entra a cura interior, né? Por trás de uma pessoa que fere, há sempre uma pessoa ferida. Então, às vezes, a pessoa não consegue abraçar. Ela tem dificuldade de abraçar, porque ela não aprendeu a abraçar. Ela não aprendeu a amar. Amar, às vezes a pessoa ama, mas ela não consegue demonstrar o amor de forma concreta, afetiva. Por exemplo, Suzana não tinha um abraço do pai, nem um abraço da mãe. E aí onde foi encontrar? Em uma pessoa que era viciada em droga, que usava droga. E aí foi se envolvendo, e ela já tinha uma potencialidade de uma psicopatia, e ela foi a grande cabeça de toda a realidade, mas ela potencializou andando com pessoas erradas. Porque existe o psicopata espalhado para todo lugar. Só que existe o psicopata que tendeu para coisas terríveis, ao ponto de uma criminalidade mais aguda, e existe o psicopata que está aí na sociedade, que ele não caiu para uma realidade dessa, ele está vivendo aí no nosso meio. Então, a importância de você se dobrar, se sacrificar, de conviver. Olha como nós não conhecemos os nossos filhos. Às vezes os pais são os últimos a saber que o filho usa droga. Todo mundo sabe, só você não.
Seu filho está engatado no pó. Seu filho está engatado na maconha. Está engatado num monte de coisas erradas e você não sabe. E aí, não pense que é só a pessoa que está lá na favela que é a que vai fazer criminalidade, não. Eu convivi com pessoas, eu morava ali numa cidade chamada Cidade Ocidental, já no estado de Goiás, e que é uma cidade dormitória, todo mundo vive em Brasília, estuda em Brasília, trabalha em Brasília, a vivência maior é em Brasília. E eu vivia muito em Brasília, porque eu tinha uns primos que moravam em Brasília. E como eu descobri que às vezes aquele pessoal de Brasília, às vezes aquela pessoa que tem condição, às vezes é pior, chega em muitos casos a ser pior do que o cara da favela, de uma comunidade carente. Eu vi e vivi isso aí, nessas duas realidades. A minha mãe, quando descobriu que eu usava droga, porque eu vim de uma realidade assim, a minha mãe foi, porque eu testemunhei na igreja. Aí foi que minha mãe foi saber que eu usava droga. Ela não sabia que eu usava droga. Aí chamava lá na igreja, a tia da igreja, chama assim, né? A tia da igreja. Aí tinha uma tia lá da igreja e começou a falar, nossa, o testemunho do seu filho ontem foi maravilhoso, lá no grupo de oração, foi lindo. Nossa, ele falava que ele brigava, era terrível. Nossa, ele falava que ele bebia, era verdade. Nossa, ele falava isso, falava aquilo. Nossa, quando ele falou que ele fumava maconha, minha mãe, o quê? Foi lindo o testemunho dele. Aí minha mãe começou a chorar. Nossa, e quando ele falou que ele cheirou cocaína, minha mãe, o quê? E ela ia se assustando, porque minha mãe não sabia. E olha que minha mãe era extremamente exigente. A minha mãe era uma detetive. A minha mãe pegava no pé. Como foi importante a figura da minha mãe. Geralmente, o papel do pai, o pai é a lei, é o natural, né? O pai é a lei e a mãe é a misericórdia. Mas às vezes existem umas casas que trocam um pouquinho. A minha casa era um pouco trocada. Minha mãe era a lei e meu pai era a misericórdia. A minha mãe era a lei, então o regime era mais duro com ela. E a minha mãe, ela investigava, ela se preocupava. Eu lembro minha mãe indo no colégio, eu lembro minha mãe lá sabendo onde eu estava, o que eu estava fazendo. Minha mãe tinha isso aí. Mas quantas vezes, mesmo com toda essa preocupação, esse zelo, às vezes passava despercebido certos tipos de coisa. Eu lembro uma vez que eu roubei os extintores do colégio. Fiz um projeto, vamos roubar esse extintor do colégio, fizemos um projeto para roubar o extintor, e vamos fazer isso, e tem a segurança aqui, e tem a janela, e tem... Fez um projeto, tipo um crime mesmo. Imagine que não tinha Netflix, nem essas coisas de hoje, que incentiva mesmo, potencializa o jovem para ser um criminoso. Hoje a série, o criminoso vira herói nos filmes, nas séries. E aí eu fui lá e roubei o extintor. Para que você roubou o extintor, irmão? Para ficar na praça jogando, fazer bagunça. Jovem que não tem nada na cabeça, que quer fazer coisa errada. Inclinação para coisa ruim. E aí eu fui lá e roubei. E aí, com um tempo, ninguém descobriu. E aí, com o tempo, mexeram lá no extintor, que aí já não foi nem a gente, eu com os outros meninos, foi outro pessoal. Eu sei que puxaram lá, como diz na polícia, né? Puxou a capivara e aí foi parar na gente e aí não teve jeito. A casa caiu. E aí
teve que chamar a mãe, o colégio chama a mãe, e vai chamar e vai querer saber por quê, que houve, ó, seu filho aqui roubou o extintor, e aí eu tive que falar para minha mãe que eu tinha roubado o extintor, e aí já era jovem, adolescente, aí quando eu falei eu comecei a chorar, e ali resolveu. Mas quantas coisas que aconteceram ali na minha vida, na minha história, que tem a ver com a educação dos filhos. Eu nunca cheguei... Por que minha mãe não descobria que eu era drogado? Porque eu não chegava em casa drogado. Eu chegava bêbado. Drogado eu não chegava. Se eu chegasse... Porque a pessoa que fuma maconha, você vai falar, irmão, como é que eu sei que uma pessoa fuma maconha? O olho dela baixa. Geralmente fica vermelho. A pessoa fica mais lenta, mais zen. Às vezes fica sorrindo demais. Dá muita fome. Seu filho tem um comportamento. Ele come uma determinada coisa. Daqui a pouco ele vem e come além do normal. Começa a comer muito. Opa, calma aí. Pode ser alguma coisa que está estranha aí. Você tem que analisar. Claro, não é só por o fato de comer muito que está fumando maconha. Mas tem que fazer uma análise maior. Para você descobrir, você precisa saber qual é o efeito. Porque tem um efeito de uma pessoa que fuma maconha, uma pessoa que cheira cocaína. A pessoa que cheira cocaína fica elétrico. É diferente de quem fuma maconha. Fica mais elétrico, olhão mais estralado, mais enérgico, não consegue, se cheirar, não consegue dormir, tem dificuldade com dormir. Então, fica uma pessoa mais agressiva. Então, são realidades que acontecem aí nas famílias. Na minha época, 90% dos jovens usavam droga. Imagine hoje, esses dias escutei um testemunho de uma jovem de um jovem que foi na roda e começou a falar de droga, assustou, porque todo mundo usava, só ele que não. Essa é a realidade das famílias hoje. Talvez você está falando, meu filho não, e talvez seu filho está envolvido. E talvez você não conhece o seu filho, você não conhece o comportamento dele. Você não conhece quem é os amigos do seu filho. Você precisa conhecer. Você precisa saber. Você precisa ir atrás. Porque educação pertence a você. Você é responsável. Às vezes o filho na rebelião, eu não queria nascer, você que colocou no mundo, eu não queria. Quantas vezes eu falava muito isso, você não é minha mãe, você não é meu pai. Quando a gente é pressionado. E aí às vezes precisa ser duro. Imagine se a mãe, hoje o pessoal tem um conceito errado. Imagine, o filho tem um problema, uma dificuldade. Não, então eu vou aceitar. Não, em vez do meu filho ficar lá se prostituindo lá fora, não, então eu deixo ele no quarto, então ele vem e traz a namorada. Não, tá aí, tá tranquilo, tá aqui dentro de casa. Não, em vez dele usar droga lá, ele usa aqui. Em vez dele beber lá, ele bebe aqui. Então você vai cedendo e vai se perdendo a característica da lei, do afinamento da consciência, porque a consciência já está corrompida, a consciência está obscurecida, e o pai e a mãe precisa ser o quê? A lei. Precisa levar o temor ao seu filho, falar, você está errado. Quantas vezes a minha mãe falou que eu estava errado? Quantas vezes a minha mãe veio e tocou na ferida, que eu tinha raiva. E às vezes falava, mãe, você está xaropando, a senhora está quadrada. Quantas vezes eu falei isso? Falei, mãe, você já viveu a sua vida, você está casada, agora eu vou viver a minha. E você precisa colocar regra no jogo. Uma das regras é o seguinte, enquanto você estiver debaixo do meu teto aqui, quem dá a regra sou eu. Isso é uma regra fácil.
Você quer dominar a sua casa? Faz isso. Ah, eu quero agora viver do meu jeito. Não, você vai viver aqui do meu jeito. O plantão é meu. Você vai viver aqui segundo a minha regra. Porque aqui eu te dou comida, eu te dou bebida, eu te dou roupa, eu te dou educação, eu pago o colégio. Ou, se não paga, procura dar o melhor. Então, quem aqui... Ah, eu quero... Quando você tiver... Não só de maior, quando você estiver independente. Porque se você está de maior, mas você não é independente, você não tem direito também de mandar na sua vida. Não é só estar de maior. Você tem que ser independente. Vai trabalhar, vai suar lá a sua camiseta, suar com suor, para você saber o que é pagar uma conta de luz, o que é pagar uma conta de água. Você saber o que é difícil, manter uma casa, manter uma família, que não é fácil mesmo, é duro, e a gente não sabe. Quantas vezes eu vim de uma família que não era uma família de tantas condições, mas eu vivia numa vida fácil. Meu pai trabalhava, meu pai foi chefe de cozinha, trabalhava em Brasília como chefe de cozinha. Às vezes trabalhava em 2 empregos, dormia 3 horas por dia, para dar uma vida de playboy, para mim viver uma vida folgada, com algumas coisas que eu queria, suava, dava um trampo, mas na minha juventude eu não tinha essa cabeça que eu tenho hoje. Eu não reconhecia que meu pai trabalhava em 2 empregos, que sangrava, que queria dar o melhor para o seu filho, que ficava sem dormir, trabalho duro, pesado. Por quê? Era um jovem, não tem a cabeça, não tem... É um adolescente, um jovem inconsequente, acha que tudo é fácil. Mas eu hoje agradeço os meus pais, e eu tive bons pais. Irmão, por que você foi para a droga? Não foi porque eu tinha um problema familiar. Eu fui para a droga por influência de amigos. Minha mãe sempre falava: me diga com quem tu andas, que eu tirei quem tu és. A Sagrada Escritura nos fala, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Más companhias corrompe bons costumes. Más companhias. Eu lembro, eu fui criado com valores, com ética, com moral. O cigarro de baseado passava, quando vinha para mim, pulava. Eu não quero. E tinha personalidade. Fala, pô, mas tu não quer, tu é careta? Não, meu irmão, não quero, não estou afim. Mas aí passa a primeira, você está convivendo. Passa a segunda, você está no meio. Passa a terceira, porque aí fala assim, o jovem fala assim, pai, mas eles mexem lá, mas eu não mexo. Eles estão lá, mas eu não faço isso. Então, mas você não faz, mas vai fazer, mais cedo ou mais tarde. Porque você está andando com quem você não é bom para você. Não é uma boa companhia para você. E aí vai ter que desgastar. Você vai ter que rezar. A minha mãe rezou muito para você contemplar hoje eu pregando aqui neste lugar. Graças à minha mãe, que rezou, que clamou, que lutou. E às vezes a minha mãe, como a lei, aí o meu pai era o pai coruja. E aí o pai coruja é aquele pai que quer agradar, sempre fazer tudo ali pro filho, aquela coisa toda. Era o meu pai. E aí eu sei que a minha mãe apertava a mente do meu pai. E às vezes eu saía para balada, para festa. Aí a minha mãe entrava, mas cadê o seu filho? Ele não chegou até agora, cadê? Onde está? A cidade que eu vivia, o índice de criminalidade, de morte,
era gigantesco. Vira e mexe, aparecia um estendido morto na praça. Era essa a realidade. Preocupação de uma mãe, preocupação de um pai. Aí a minha mãe ia, pressionava meu pai. Aí daqui a pouco lá vinha meu pai, no meio da praça, com meus amigos. Aí vinha meu pai me buscar. Aí os meus amiguinhos, o coroa tá chegando. Ele tá chegando, aquela zoeira, aquela... E eu respeitar meu pai, bora para casa. Pai, já tô indo. E eu ia, respeitava, né? Porque eram alguns momentos, assim, eram alguns extremos lá. Acho que a dona Eva sentia alguma coisa lá, diferente no coração dela, os pressentimentos. Mãe tem um pouco do sexto sentido, assim, tem uma sensibilidade maior. Mas vira e mexe, ia buscar numa festa, ia buscar numa balada, numa praça. O zelo pelo seu filho. Você precisa zelar pela sua casa. Você precisa zelar pelo cuidado do seu filho, pela educação do seu filho, a amoroso. Eu não fiz coisas piores. E olha que eu não fui muita coisa, uma flor que se cheira. Eu não fiz coisas piores por causa do meu pai e da minha mãe. Porque sempre fui um filho amado, querido. Nossa, eu fui uma pessoa que tive uma base familiar. E eu não fiz coisas piores por causa deles. Mas olha só, no meu corpo eu tenho 43 pontos. Vamos lá. Na minha testa eu tomei uma cadeirada e ganhei 14 pontos. Lá em Brasília, na Candongolândia. Um show em Brasília, academia de tênis, um show de pagode chamado Batom na Cueca. Imagina esses lugares aí que a gente frequentava. Rolou uma pancada, o cara foi lá, me chamou, eu era bombadão, eu tomava anabolizante, tomei anabolizante desde os meus 14 até os meus 19. Asteroide para ficar forte. Era capoeirista, treinei 5 anos capoeira. Aí nesses eventos os caras colocavam pilha para bater nos outros. E aí a gente ia lá e mente fraca também enfiava porrada nos outros, mas todo efeito tem uma reação. Ação e reação. Deu uma pancada no jovem, daqui a pouco fechou o tempo, o pessoal veio, a pancadaria comeu, foi feia no show. Daqui a pouco, quando eu vejo, tem uma baita do negão, o cara parecia uma nave espacial, me deu um murro no meu supercílio, abriu, ganhei mais 7 pontos na testa para ficar esperto na balada. Em outra confusão, uma roda de capoeira, na época eu usava aparelho, tomei um chute na boca, varou, dava de colocar o dedo dentro da boca, tomei 3 pontos por dentro, 3 por fora. São 6. Em outra confusão, o cara foi lá, me chamou, falou, rapaz, o cara acabou de me dar um tapa ali. Vamos lá resolver essa parada. Bora, já tinha tomado uns goró já, falando, bora. Fui lá e enfiei a porrada no cara. Os caras vieram com a garrafa, eu já estava meio grogue, fui tentar correr, me desequilibrei, caí, o cara estourou a garrafa na minha cabeça. Estourou a garrafa na minha cabeça e me estocou por trás. Tomei 4 pontos nas costas, na cabeça, 4 pontos na cabeça e 8 nas costas. A pancadaria foi tão feia. E aí, nesse dia eu estava na minha cidade que eu morava, cidade ocidental. E aí os caras, era 3 só, e a gente estava numa festa, estava na cidade, que era nossa festa, tipo assim, 30 pessoas, tudo da cidade, os caras ameaçando que estava armado, não estava com nada, foi para cima dos caras, a pancada foi feia. Eu sei que eu peguei uma, mas eu bati tanto. A polícia chegou. Bora, todo mundo encosta. Aí vai todo mundo para a parede, encosta, aquela coisa toda. A polícia, olha você vê a cegueira do mundo como é que é. A polícia foi para lá, eu estava com tanta raiva
que o cara estava do meu lado aqui, na frente da polícia. Eu peguei o cara, arrastei ele para o asfalto e comecei a bater nele na frente da polícia. A polícia efetuou o disparo para o alto, me algemou, camburão. Um passeio no carro da polícia. Aí, minha mãe recebe o telefonema. Não é que o seu filho passou na faculdade. Não é que o seu filho recebeu uma promoção de um emprego. Não é que ele está recebendo nada, nenhum elogio. Seu filho está aqui numa confusão, ele está sangrando. O cara estocou ele com o casco da garrafa, ele foi algemado, saiu no camburão, os carros tudo atrás. Imagina uma mãe recebendo esse tipo de telefonema. Então imagine o drama de educar. E quando você tem um filho rebelde, é terrível. É difícil você controlar um filho rebelde. Se um filho ele for rebelde, com inclinação para o que é ruim, é difícil. Eu entrava... Não, tenho mais 2 irmãos. E, na verdade, tem mais um aí na juventude do meu pai também, aí, numas andanças dele. E aí, agora imagina só, eu entrava na mente da minha mãe. Que a pessoa que ela vai entrando no mundo da bebida, do vício, ela é uma pessoa manipuladora. Eu chegava em casa e falava, hoje eu vou sair, vou para balada. Estou precisando de tanto aí. Minha mãe, não tenho dinheiro, não vou dar não tenho não. Se não der, eu vou sair, vou meter os ferros, eu vou roubar. Imagine você falando isso para a mãe olha para o cenário da cidade, aí olha para, às vezes, os amigos, porque tem uns amigos que são bons, tem uns amigos que são ruins, tem uns que são... Essa é a realidade do mundo que te cerca. Eu falava isso para minha mãe, às vezes minha mãe era dura, não dava, às vezes ela dava. Eu lembro de um dia, ó como eu falo, um filho rebelde, como é difícil de você controlar. Se o filho ele perdeu o controle, você perdeu o controle dele, é complicado. Um dia eu tinha saído para a festa e fui para uma balada em Brasília, tinha ido para umas boates, uns negócios assim, eletrônico. E aí, voltei e combinei com os amigos, a gente foi para a feira. Aí, vamos continuar a festa. O dia nasceu, a festa precisa continuar. E vamos continuar e vamos agora tomar cerveja aqui na feira e vamos embora. Quem vem? Aí eu nem tinha ido em casa. Eu fui na casa de um colega meu, peguei uma bermuda, tal, já. E aí eu falei, não, nem vou em casa, que se eu for em casa eu não saio. E aí já nem fui em casa e já fiquei lá na feira. Sábado, minha mãe todo sábado ia na feira. Quem vem na feira? A dona Eva. Lá vem a dona Eva. Aí vê o seu filho de bermuda descalço, né? Sem camisa. Ela, meu filho, o que você está fazendo aqui? Na rua, esse horário, na feira, olha o seu estado. Vai para casa, olha como que você está. Você está fazendo sua mãe sofrer, o seu pai sofrer. Eu, não, mãe, tá bom. Aí eu já combinei com os amigos. Falei, ó, é o seguinte, eu vou lá em casa rapidão, vou passar vou falar um pouco de como é que eu era, né? A linguagem juvenil, né? Do jovem. Ó, vou passar um pano lá e depois deixo os coroa e vaso. E vamos embora. Fui para casa, mas para mim sair de casa eu tinha que criar um cenário de terror. Então, como é que eu vou sair? Como é que meu pai não vai deixar, minha mãe não vai deixar? Ah, já sei. Eu já vou ficar de prontidão, tênis no pé, vou ficar deitado aqui. Eles vão vir, que eu já conheço. Eles vão vir falar porque eu estava fora, porque eu dormi fora, porque eu não dormi em casa, tarará, tarará.
Quando eles começarem a falar, aí eu dou o grito da rebelião. E faço um show. Foi dito e certo. Aí foi lá meu pai e minha mãe, bateu na porta do meu quarto, entrou. Eu já estava fingindo que estava dormindo. Aí abriu a porta. Aí começou onde você estava, aquela coisa toda de família que faz parte. Aí, essa casa está um inferno, não pode mais nem descansar aqui. E vai, xinga e faz isso. E aí fez o show, deu uma bicuda na porta do quarto. Eu estou indo embora. Tudo manipulado. Projetei tudo isso. Quantos filhos fazem isso com os pais? Manipulam os pais. Quando a pessoa tem tendência porque é ruim, é terrível. Eu era uma pessoa assim. Imagina, minha mãe e meu pai nem sabiam o texto. Quando eu vou contando as coisas assim, que eles vão ficando cada vez assustados. Cheguei a falsificar dinheiro, mexi com estelionato. E não fiz coisas piores porque eu pensava neles. De ir para as coisas mais pesadas. A maioria dos meus amigos morreram, foram assassinados. Morreram com tiro. Eu via, às vezes, um sábado de manhã, malhando na academia lá. Daqui a pouco, quando foi à noite, o cara foi alvejado, tomou vários tiros, morrendo na minha frente, virando os olhos. Morreu. Quantos amigos meus foram assassinados? Quem não foi assassinado, tem gente que está preso, amigo meu que está preso na Papuda, próximo de Brasília. Tem outros que construíram família, tem outros que foram trabalhar. Tem várias, mas quantos amigos meus de soltar pipa, de brincar de biloca, de bola na rua? E por incrível que pareça, aquele pessoal, quando eu vivia lá em Brasília, aqueles playboy eram os piores. A playboyzada os caras são terríveis. O que os caras passam de... Aqueles playboy lá, é gente que mexe com estelionato. O cara, às vezes, é filho de desembargador, filho de pessoas importantes, de médico, juiz. O cara trafica, mexe com droga, trafica, faz um monte de coisa. Por quê? Porque, às vezes, é uma inclinação para o mal. Às vezes, não é porque não tem. Às vezes, tem, mas quer mais. Isso tudo acontecia. Eu conheci aquele pessoal que queimou os índios. Um dia, lá em uma festa, num colégio lá do Objetivo, aquelas épocas de festa junina, a gente fez um arrastão, saiu roubando os outros lá, numa festa de colégio lá, saiu roubando todo mundo, pegando relógio, bolso que tinha. E esses meninos, aqueles meninos que queimaram o índio, estavam nesse dia, nesse arrastão que a gente fez. Os caras queimou o índio lá, meteu fogo lá. Às vezes por onda, por droga, por bebida, por momento. Imagina, minha mãe não sabia de nada disso. Talvez você tenha um filho que o seu filho faz tantas coisas que você não sabe. Minha mãe não sabia disso. Minha mãe, quando sabia, eu estava chegando às vezes na casa, ela estava chegando com esparadrapo, umas coisas. Aí quando sabia era coisa que já não tinha mais jeito, que chegou, já não tinha mais forma. Então, a importância, e o que eu estou falando aqui? A importância de você rezar pelo seu filho, a importância que você está vendo aqui uma pessoa, eu tenho 21 anos que eu tive uma experiência com Deus, estou aqui, uma vocação gerada pelos joelhos de uma mãe que rezou, de uma mãe que clamou, de uma mãe que chorou, de uma mãe que lutou por mim. E minha mãe era dessa: mãe, eu não vou para catequese não. Eu lembro quando eu fui fazer minha crisma, eu não queria fazer crisma. No mundão vai querer fazer crisma? Mãe, eu não vou fazer, acho que eu não vou fazer crisma não quero. Você vai para crisma. Não vou, você vai. Aqui quem está dando aqui a regra sou eu, você vai.
fiz a crisma, porque minha mãe me empurrou. Quantas coisas foram feitas assim, a importância da educação no filho, a educação do pai, a educação da mãe. Às vezes o filho, ele está ali meio paradão, é o pai que vai dar a injeção, é o filho, é a mãe que vai dar a injeção, que vai impulsionar. Você precisa saber. Eu às vezes andava com uma pochete, eu não entrava jamais em casa com um colírio, porque eu falar para minha mãe que não, mãe, eu tenho um probleminha no olho. Minha mãe não engolia isso aí, não. Não, eu estou com um problema no olho. Aí eu usava droga, maconha, se usa colírio, porque o colírio tira o vermelho, quem fuma maconha. Aí eu falei, não, entrar com um colírio na minha bolsa, minha mãe gosta de mexer nas minhas coisas, então nem vou. Aí eu deixava fora, em alguns lugares, escondido lá, e não entrava com o colírio em casa. Que a minha mãe investigava. E eu lembro que eu tinha um guarda-roupa, eu colocava tomava uns anabolizantes e botava umas seringas em cima do guarda-roupa. Minha mãe um dia encontrou. Esses dias meu irmão revelou que ele que entregou para minha mãe. Meu irmão mais novo. Ele falou, agora que você está convertido, eu vou falar, foi eu. Eu que entreguei. E aí, olha só. Aí a minha mãe, eu tinha um Rottweiler. Aí eu tomava bomba e tacava bomba no cachorro também. O cachorro tinha que ser torado também. Aí a minha mãe pegou a seringa. Falou, o que é isso, aquilo? Minha mãe, quando estava brava, me chamava de Luizinho. Luizinho, jeitinho amoroso e tal. Quando estava brava, era Luiz Henrique. Aí você podia saber que a chapa era quente. Aí minha mãe veio com a seringa, Luiz Henrique, o que é isso aqui? Foi a vitamina que eu dou pro cachorro aí, pro Rottweiler. Cachorro nessa casa é você, moleque! Você que é um cachorro! Então imagine como é que era o temperamento da minha mãe. Às vezes a minha mãe, quando ela estava brava, o que tinha na mão ia. Era tamanco, era o que tivesse. Ali lutando pela vida do seu filho, se gastando energia. Imagina uma coisa, vem uma, vem outra, vem uma, vem outra. A quinta eu repeti 3 vezes. Na última vez meu pai falou, parabéns meu filho, mais um ano você repetiu. O meu irmão mais novo, sempre gaiato, deu uma risadona na kkkk. 3 anos na quinta, já ganha diploma e já pode dar aula. Então imagina ali a família tentando lutar pelo filho, tentando fazer se desgastar, e o filho nada, e o filho nada, e uma coisa atrás da outra, e um problema atrás do outro. Mas ela não desistiu. Você não pode desistir do seu filho. Você não pode desistir da sua casa. Você tem que acreditar que pelo poder da oração, Deus pode fazer um milagre na vida dele. Criar filho não tem receita. Às vezes você tem a melhor educação, você fez tudo que você... Às vezes tem pai que tem um sentimento de culpa, né? Um filho que foi para o crime, que virou um assaltante, que virou um criminoso, um estelionatário. E às vezes você fala, pô, fiz tudo pelo meu filho, mas... Fiz tudo que estava no meu alcance, e às vezes a culpa não é do pai. A culpa às vezes não é da mãe. Às vezes ele gastou energia, ele sacrificou, mas às vezes o filho seguiu outros caminhos. Por exemplo, eu tenho um irmão, a mesma educação foi dada para os 3. Mais novo, mais velho, e eu que era o do meio. Mas eu tenho um irmão que ele não pisa na igreja. Bebe praticamente todo dia, fuma que nem uma caipora, né? Não caminha, foi dado também essa educação. Às vezes
a correspondência depende também de cada indivíduo, de cada pessoa. Abertura de coração, mas ela conseguiu contemplar uma vitória dentro da sua família, que foi a minha conversão, que foi também a mudança do meu pai, que também meu pai também mudou. Teve também uma mudança também nele. Então, a importância, quem era a coluna da minha casa? A minha mãe. Provérbios, capítulo 14, versículo 1. A mulher sábia edifica a sua casa, a tola destrói com suas próprias mãos. Mas quantas vezes ela pensou em deixar o seu esposo, quantas vezes ela pensou em abandonar ali aquela arena de combate, porque o mais fácil é largar mesmo, do que enfrentar dificuldade, do que enfrentar os problemas, mas ela lutou, ela permaneceu. Eu lembro que eu recebi uma Bíblia no ano de 99 da minha mãe, raramente eu li essa Bíblia, peguei. Depois fui converter só no ano 2001, foi que eu tive um encontro mesmo com Deus. Eu lembro um dia, minha mãe, aí já estava naquela época um pouco já da moda da tatuagem, né? Hoje virou uma coisa assim fora do comum, né? A tatuagem. E aí, eu falei para minha mãe: mãe, quero falar uma coisa para a senhora. Pode falar, meu filho. Acho que eu vou fazer uma tatuagem. A minha mãe: o quê? Tatuagem? Calma aí. Aí foi lá no quarto e eu fiquei assim: nossa, o que ela vai fazer agora? Qual vai ser a novidade da dona Eva? Aí lá vem ela, minha mãe, com uns 2 litros de água benta. Eu estava sentado, lembro a cena como hoje. Eu estava sentado. A minha mãe veio com a água benta e falou: quem quer que seja, sai agora desse menino. A minha mãe é essa mulher, cheia do Espírito Santo, cheia de Deus, carismática, glória subindo e fogo descendo. Essa mulher, e como foi louvável a fé da minha. Eu lembro a minha mãe, uma mulher lendo a palavra, uma mulher de joelho orando, uma mulher quando eu chegava em casa, às vezes à noite, ia e rezava por mim, colocava a mão e orava em língua. Minha mãe, aí daqui a pouco eu tinha chegado da balada, cansado, fechava os olhos, daqui a pouco ela vinha no quarto, e aí eu via ela, daqui a pouco ela, vem Espírito Santo, pega ele, choricana na mão. Levava a nossa roupa para os freios abençoar as camisetas, dava água benta, aqui água benta, bebe aí. Minha mãe era esse tipo, ela tinha as estratégias dela, para salvar a sua casa, para resgatar a sua casa. Às vezes eu achava que meu pai dava mais atenção para o meu irmão mais velho. Todo mundo, às vezes, acha um pouco isso, né? Aí, às vezes, dava um pouco de atenção para o irmão mais novo e eu era do meio e ficava meio jogado nessa história. Aí, às vezes, achava que tinha um pouco de complexo de inferioridade. Aí, um dia, eu revoltado: ninguém me ama, ninguém, essa casa aqui, não sei o quê. Aquelas crises, né, de jovem. Eu lembro como hoje. A minha mãe veio assim, quando ela veio, acho que ela percebeu o mundo espiritual, e aí ela veio, aí ela me abraçou, falou: não, você é meu bebê. Imagina, um cara grandão, para a mãe vai ser sempre um bebê. E aí ela veio, me abraçou: você é meu bebê. Aí eu estava irado, com raiva. Quando ela me abraçou, foi um exorcismo. Aquela ira foi embora. Tinha um demônio ali, com certeza, instigando a revolta, a ira, a contenda, a confusão dentro dos lares, da família. Tem hora que você não vai vencer com a brutalidade. Tem hora que o método é o amor.
Tem hora que às vezes precisa ser um pouco mais rígido, a severidade de um mestre. Mas tem hora que você vai vencer as batalhas e as pelejas pelo amor, sacrificando pelo seu filho, se doando pelo seu filho, se entregando pelo seu filho. E está aqui o segredo, é na igreja. Porque na igreja você vai ver testemunhos de pessoas que vieram do crime, que vieram de vidas terríveis. Tem também testemunho de um jovem que não foi para coisa terrível, mas não caminhava com Deus e teve uma experiência com Deus e hoje caminha. Jovens talvez que não tiveram uma experiência com Deus e não foram para o mundo, que foram criados dentro da igreja e que foram pessoas que não tiveram experiências mundanas, mas têm uma experiência com Deus. Teve um livramento que não precisou experimentar as coisas do mundo para ser de Deus. A igreja tem testemunho para tudo, experiências para tudo do poder de Deus. Eu lembro um dia minha mãe olhando para mim, eu estava em casa, aí minha mãe estendeu o dedo e falou: profetizo na sua vida, você vai ser um homem de Deus. Ninguém acha que é do diabo, né? Aí eu dei risada na cara da minha mãe. Dei risada e falei: mãe, mas eu sou de Deus. A minha mãe balançou a cabeça e falou: não, meu filho, eu profetizo na sua vida, você vai ser um pregador da palavra de Deus. Aquele dia Deus carimbou e falou: está aqui o poder de uma profecia, de uma oração de uma mãe que tem fé. Hoje você está contemplando um pregador da palavra de Deus que foi fruto de um joelho e de uma profecia de uma mãe. Naquele dia minha mãe entrou em um site espiritual. Esse não adianta você buscar no Google. Ela entrou no site www.joelhonochãojejumeoração.com.br. Aperta Enter, o céu abre, a glória desce e Deus mostra do que é capaz de fazer na vida de uma pessoa. Se você crê, dá um glória e aplaude para valer a palavra do Senhor.